Agora chegou o momento de falarmos sobre qualidade de vida, equilíbrio e bem-estar. Você já deve imaginar quem está aqui ao meu lado. É ele mesmo, nosso consultor em medicina automolecular, Dr. Ciro Massi. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, tudo bem? E ele garante que nós temos um segundo cérebro, o intestino. Como assim, doutor? Pois é, todo mundo sabe que nós temos um cérebro que fica dentro dessa cachola, que é o cérebro principal que comanda todos os órgãos. O que pouca gente sabe é que o intestino, ele também é considerado um outro cérebro. Por quê? A grande característica do cérebro, de qualquer um dos dois cérebros, é fabricar certos componentes orgânicos, certa bioquímica, que é capaz de modificar o nosso comportamento. Então, para se ter uma ideia, por exemplo, a serotonina, né, que é um transmissor químico do cérebro muito conhecido, hoje a gente sabe que ele também é fabricado no intestino. Na verdade, da serotonina total do organismo, 80% é fabricado no intestino e não no cérebro. Então, o cérebro realmente, o nosso cérebro, ele realmente comanda os nossos órgãos, ele comanda o nosso humor, ele comanda a nossa memória, ele comanda uma série de fatos, mas o intestino também. Então, é muito importante que você cuide bem do seu intestino, no sentido de ser um segundo cérebro mesmo. A palavra enfesado, por exemplo, na verdade... Eu ia te perguntar isso. Na verdade, é uma metáfora, porque a palavra não é bem isso. Mas uma pessoa enfesada sempre deve se perguntar se ela não está cheia de fezes. Na verdade, a pessoa pode ter um intestino preso, por exemplo, e esse intestino preso, ele acaba prejudicando o humor da pessoa, porque os transmissores químicos acabam sendo alterados. Outra alteração também comum é o indivíduo que faz muito uso de medicação alopática por um longo período de tempo. Por exemplo, de antibiótico, de anti-inflamatório. Isso liquida, isso acaba com a flora intestinal. O que é flora intestinal? O nosso intestino, ele é povoado por bactérias boas e por bactérias não tão boas, chamadas putrefativas, nome é palavrão, né? Mas as bactérias boas, elas nos ajudam muito. Elas ajudam a fabricar hormônios bons, vitaminas, ajudam a controlar todo o mecanismo simbiótico, ou seja, sinérgico no sentido benéfico, que existe no intestino, inclusive na absorção dos nutrientes, na absorção dos alimentos. Pois bem, sob certas circunstâncias, o uso de medicamento alopático por muito tempo, como antibiótico, o uso de anti-inflamatório durante muito tempo, ou infestações intestinais por parasitas, que é muito comum no Brasil, as bactérias chamadas putrefativas, que ficam no intestino grosso, vão para o intestino delgado, e lá elas alteram tanto a flora intestinal como alteram a permeabilidade do intestino. Então, o nosso intestino, ele é um imenso filtro, como se fosse um filtro, vamos usar uma metáfora aí, de carro. Então, se eu tiver um carro com um filtro de óleo, um filtro de gasolina que está esgarçado, o que vai acontecer? Vai passar sujeira, vai passar um monte de porcaria para o motor não consegue andar bem. A mesma coisa acontece no nosso intestino. Então, ele esgarça, há uma mudança da flora intestinal e esse conjunto de, vamos chamar assim, entre aspas, de esgarçamento mais a mudança da flora intestinal, nós chamamos de disbiose. Então, o fenômeno da disbiose, ele altera o humor da pessoa, ele altera o funcionamento geral do organismo. Só para dar um exemplo, quando existe esse fenômeno, o indivíduo pode, ao ingerir leite, uma partícula do leite, a caseína, que é um pedaço da proteína, ela passa direto para a corrente sanguínea e vai direto para o cérebro. Sintoma: melancolia, tensão pré-menstrual, olheiras em excesso. Olha também o nódulo das mãos, para ver, normalmente, se o nódulo da mão, se ele está mais escuro. Então, você olha aqui, você vê assim, escuro, claro, escuro. Escuro aqui também, né? São indicativos indiretos de que a pessoa pode estar com a permeabilidade alterada, que esse segundo cérebro está com problema. Tensão pré-menstrual, já falei, candidíase de repetição na mulher, enxaquecas frequentes, alterações de humor, são todas devidas a esse segundo cérebro. Então, é extraordinariamente importante que ele esteja num bom funcionamento, tanto no sentido de trânsito do indivíduo evacuar diariamente, quanto ter uma consistência de fezes muito boas, para que isso seja um indicativo de que aquele intestino está funcionando bem. Então, a dica é o seguinte: olha, se o seu intestino estiver funcionando bem, você vai, como um todo, funcionar bem. Por quê? Porque a gente é o que a gente come? Sim, mas é o que a gente come e digere, e absorve, e distribui para o organismo. Então, e isso tudo começa no sistema digestivo, que é o nosso segundo cérebro. Ele tem que estar muito bem para você poder viver mais e melhor. Doutora, eu gostaria de entender por que as mulheres são mais acometidas por problemas intestinais. Eu, representante do sexo feminino, fiquei pensando que normalmente as mulheres se queixam muito mais desse tipo de problema. Por quê? Tem um problema cultural, porque a mulher, ela não usa qualquer banheiro. O homem já é mais sem vergonha, né? O homem vai em qualquer banheiro, faz a hora que tem que fazer e pronto, final.
A mulher não, ela é mais contida nesse sentido. Tem um problema de tipo de alimentação e principalmente de equilíbrio hormonal. A mulher tem algumas alterações que acabam juntando a fome com a vontade de comer. Ela tende, por exemplo, a ficar com o intestino ruim, e esse intestino ruim cria um estado de que a gente chama de toxemia. Porque como passa um monte de porcaria de tralha para dentro da corrente sanguínea, o indivíduo como um todo ele fica intoxicado. É importantíssimo desintoxicar, mas esse estado de intoxicação, ele acaba gerando uma preguiça do próprio intestino. Então, junta uma coisa em consequência da outra. Também, quando a flora intestinal é alterada, e isso as mulheres vão gostar de saber, podem crescer certos organismos, por exemplo, Clostridium difficile. Traduz? O nome já é difícil de falar, né? É um bichinho que fica lá no intestino, normalmente ele fica quietinho. Sob certas circunstâncias, por exemplo, excesso de antibiótico tem em comida, tá? Tem alimentos que vêm com muito antibiótico, ele começa a crescer. E ele tem uma estratégia que você não tem noção para conseguir o alimento que ele precisa para crescer lá dentro do intestino. Ele inibe a sua serotonina, tanto cerebral quanto do intestino. Isso gera uma compulsão por açúcar. Você acaba engordando e dando açúcar que ele tanto precisa. Então, o nosso intestino, a gente tem que ser muito cuidadoso com esse cérebro, tanto no sentido da permeabilidade quanto dos seus habitantes. Né? Nós temos, se a gente contar quantas células nós temos no corpo inteiro, nós temos aproximadamente 130 a 150 trilhões de células. 100 trilhões, mais ou menos, é o nosso corpo. 30 a 50 são só as células do intestino, que estão dentro do seu intestino. E só 2% tem a genética humana. 98% é uma genética não humana. São animais, são restos de alimento. Tudo isso passa para a sua corrente sanguínea se a permeabilidade estiver alterada. E você imagina o trabalho que não dá para o sistema de desintoxicação do organismo retirar toda essa sujidade. Então é muito, muito, muito importante ter um intestino bem funcionante. Isso é uma das coisas que na ortomolecular a gente dá muita atenção. Ortomolecular, repetindo, você já sabe, mas eu vou repetir, significa molécula correta, molécula química correta. É disso que a gente trata. E se a sua química tem que estar boa, ora, o intestino tem que estar num bom funcionamento. Tem que cuidar bem desse cérebro para você viver com um humor adequado, viver bem, viver melhor. É isso aí. Doutor Ciro, volta no nosso programa. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.